A segunda temporada de Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder chegou ao fim, então bora fazer aquela nossa análise do episódio final. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é o dia da gente falar dos acontecimentos do 8º episódio da segunda temporada de Os Anéis de Poder, com spoiler, é claro, então se você ainda não assistiu, vai lá no Prime Video e assiste depois. Volta pra cá. Antes de eu começar a falar sobre isso, no começo dessa semana eu fiz um vídeo explicando a origem do Sauron. Então tudo que o Sauron passou, desde a criação dele até o final da Primeira Era. Até o momento que a gente vê no primeiro episódio dessa segunda temporada, que é com ele tentando se estabelecer como novo Lorde das Trevas e sendo traído pelos orcs. Então se vocês quiserem depois desse vídeo aqui, assistam que tá bem legal também. Bom, nós começamos em Casa Dum numa introdução antes da abertura, uma introdução insana. A gente já esperava que o Balrog fosse aparecer, eu achei que ele fosse aparecer mais, causar um pouco mais de destruição em Casa Dum, mas eu gostei do pouco que a gente viu porque foi bem bonito. As aparições de Balrog são geralmente muito lindas, né? E aqui não deixou a desejar, tá bom? Eu achei que foi pouco, mas visualmente falando foi muito bom e para a trama também foi muito bom. Impactos da trama não foram tantos, né? Se ele se soltasse mais, ele ia arrebentar com Casa Dum, ia matar todos os Durin, não só o Durin pai, né? Então a parada ia complicar um pouquinho para a trama dos anãos que vai seguir nas próximas temporadas. E essa cena toda é muito boa, né? Porque a gente tem toda essa situação do Durin III sendo corrompido completamente pelo Anel. A Disa fala que ele foi corrompido não só em mente como em alma, ele está atacando a própria espécie dele, né? A ganância superou um pouquinho. A gente veio falando também da forma com que o Sauron corrompeu esse anel, com a essência dele, mas foi uma corrupção diferente da que ele tem nos 9 dos homens. Por quê? Porque ele aprendeu com o erro dele. Então, os anéis dos anãos, eles corrompem de uma outra forma. Eles corrompem oferecendo ganância, oferecendo tudo isso que a gente viu que mudou no Durin III, né? Ele se tornou uma pessoa muito pior, muito mais gananciosa, passando por cima dos próprios aliados dele, da própria espécie, do próprio filho também. Mas ele não se tornou um servo de Sauron, ele se tornou mais um servo da ganância mesmo. E quando o Sauron chega, no episódio que ele pede mais Mithril, eu acho que é no episódio 6, né, que ele vê o Balrog na chama inclusive, ele percebe esse erro, né? Ele percebe que ele colocou pouco da influência dele no anel, para o quê? O suficiente para o anel corromper, assim como ele é corrompido, mas não o suficiente para que esse anel torne os usuários servos dele, Sauron. Algo que ele arrumou nos anéis dos homens, quando ele coloca um Mithril que veio direto do sangue dele, um Mithril falso que veio direto do sangue dele. Então, esse é um detalhe legal, esse anel corrompe de uma forma diferente. Então ele corrompe o usuário a ser mais ganancioso, mas não a ser um servo de Sauron, algo que ele arrumou na Forja dos 9. Então os homens serão muito mais propensos a obedecer Sauron do que a obedecer de fato esses desejos dos anéis. E nisso, né, o Durin III tá lá escavando, o Durin IV chega, eles têm aquela conversinha de pai e filho lá, mas o Durin rei, né, ainda muito duro, ele fala que o anão nunca implora e ele arrebenta aquela brecha que estava impedindo o Balrog de chegar, né, e libera toda a parte de Casa Dum que tem a fonte eterna, é uma fonte gigantesca de Mithril. Se a gente considerar o Mithril como sendo meio que o aço valeriano deste mundo aqui, parada insana, né? A gente sabe que as bases são muito diferentes e tudo mais, mas eu estou falando no sentido de ser o material mais raro para forjas e tudo mais, né? Então é uma riqueza assim absurda. E entre a conversa dos dois Durin aqui, do pai e do filho, ele fala, né, a montanha, a riqueza da nossa montanha. E aí o Durin fala, a montanha nunca foi nossa, você que me ensinou. E ele fala, e o Durin pai fala, mas pode ser de novo sendo tomado pelo anel. E o Durin filho fala, seja forte como você sempre foi e tira o anel. E ele ignora. Só que no momento em que eles estão lá contemplando essa fonte eterna e inesgotável de Mithril, a gente vê ali uma luzinha vermelha saindo, que é o Balrog sentindo a parada e indo para tentar escapar. Ele quer sair daquele buraco que ele tá, né? Pelo buraco que o Durin III abriu. E aí que o Durin vê a cagada que ele fez, aí ele tira o anel. Antes ele tava falando de usar os anéis e tudo mais. Ele tira esse anel e pede perdão pro filho dele e vai pra cima do Balrog num clash assim absurdo. Pra quem assiste One Piece, clash de imperadores, né? Que abre o céu assim. Eles dois batem espada, estoura tudo. E acredito eu que o Balrog continuou preso ali enquanto o Durin III se sacrificou. E antes de se sacrificar, ele olha pro filho dele e fala: Rei Durin. Isso é importante pro final do episódio, porque no final do episódio a gente vê que o irmão do Durin tá lá com uma proclamação pra ele ser o herdeiro, falando que ele era o favorito do pai. Só que as últimas palavras do Durin III foram
rei Durin falando pro filho dele, né? Então ele mesmo reconheceu o Durin como o preferido, o herdeiro, o príncipe herdeiro, né? Então aquele que vai assumir Khazad-dûm. Eu não sei se o Narv e a Disa viram aquilo, nem sei se a palavra deles vai ter tanto peso assim na hora de definir isso, mas essa parada de sucessão vai guiar os rumos de Khazad-dûm na próxima temporada, porque eu acredito que os outros clãs de anãos também chegarão aqui para reivindicar os anéis que eles pagaram, para tentar lidar com essa parada da sucessão também de Khazad-dûm, que é um reino importantíssimo, uma fonte de riqueza que a gente viu aí bem potente, né? Então esse núcleo de Khazad-dûm vai pegar uma outra vibe na próxima temporada, essa vibe mais política, essa vibe mais Game of Thrones que a gente estava vendo em Númenor nessa temporada aqui. E a gente tem a abertura e passamos ali pro núcleo da Nori, do Estranho, com o Mago Sombrio encontrando o Estranho e mudando o discurso, né? Eu achei aqui uma mudança meio brusca, né? Às vezes o roteiro dá umas paradas que a gente não entende. Por quê? Porque na primeira temporada, os enviados do Mago Sombrio, aqueles três lá, a mulher que parecia o Emily lá, as outras duas magas feiticeiras que receberam o poder do Mago Sombrio e estavam caçando o Estranho, elas falam: ele não é Sauron, ele é o outro. Então elas tipo meio que estavam rastreando o Sauron pro Mago Sombrio, né? E aí aqui ele fala que o Estranho veio pra ajudá-lo, que ele pediu pra Manwë enviar um outro Star pra ajudar e tudo mais, que ele tava muito feliz com a chegada do Estranho. E essa é uma mudança muito brusca de comportamento, né? Porque ele fala, depois que chamam ele de Mago Sombrio, ele fala: esse é um nome que não me cabe. Só que cabe sim, a gente viu as ações dele, mas depois, no momento que essa cena vai discorrendo, a gente percebe que ele realmente tem essas aspirações mais malignas mesmo. Ele quer se tornar o sucessor de Sauron da maneira dele e ele chama o Estranho pra isso. Nesse momento, eu achei que as coisas estavam caminhando para que eles fossem os dois magos azuis. Só que não, foi revelado finalmente que ele é Gandalf do jeitinho que eu falei lá no episódio 2, 3, quando os pé peludo começaram a chamar ele de Grand Elf, né? Grande Elfo lá. Então eu sabia que ia ser desse jeito, eu não queria que fosse, tá? Vamos já falar disso aqui porque é uma das maiores revelações do episódio aqui, mais pra frente que ela acontece, mas eu vou falar disso agora. Eu preferia muito mais que ele fosse o Saruman, justamente por aquela parada da traição do Saruman ser algo tão surpreendente. Então eu gostaria de ver ele como esse mago piedoso, amigável e disposto a encarar Sauron entre todas as coisas, se tornando sim o Saruman, pra gente vê-lo como herói, pra tornar mais pesada a virada dele pro lado das trevas. Exatamente o que acontece no arco do Anakin em Star Wars. Quando a gente vê a animação de Clone Wars, a gente tem um impacto muito maior nisso. Então eu acredito que se a gente visse essa origem do Saruman, teria um impacto muito maior ali na frente. Agora, transformando ele no Gandalf, tipo, era o que todo mundo já estava achando desde o começo, então não é muita surpresa. Nesse sentido, eu não gosto. Tá? Mas eles fizeram de uma forma natural, né? Eles falaram a temporada inteira, o Tom Bombadil falando que o nome vai achar a pessoa, o Cajado também vai achar a pessoa, aí os pés peludos começam a chamar ele de Grande Elfo, e você vai percebendo que as coisas estão se ajeitando nesse sentido, e aí aconteceu. Em relação ao Mago Sombrio, ainda não sei quem ele pode ser, provavelmente ele vai acabar sendo um dos azuis, mas o Saruman chega antes na Terra-média. Nenhum deles chega na segunda era, eles chegam na terceira. Isso aí, a série pode mudar, tá? A série já mudou tanta coisa que isso não importa. Todos eles chegam com a aparência de velho, o Estranho não tem aparência de velho aqui, né? Então também não importa. O Saruman ele chega antes realmente, e ele queria ir enfrentar o Sauron, enquanto o Gandalf só foi porque pediram pra ele ir, ele não queria ir, né? Então a gente tem também essas pequenas alterações. E transformar o Mago Sombrio aqui no Saruman também não gostaria, pelo mesmo motivo que eu queria que o Estranho fosse o Saruman. Porque você transformar esse cara que já tem esses resquícios de vilão no Saruman que depois vira um vilão, não vai ter surpresa nenhuma. Então, para o bem desses personagens, do que a gente conhece desses personagens, a série tá mudando muita coisa, mas para bem do núcleo deles, do pilar deles, da essência, seria bom ele não ser o Saruman. Tá, ele ser um dos magos azuis, porque aí você pode explorar. O Gandalf nunca foi pra Rum. O Saruman já tinha ido, por isso que eu queria que ele fosse. Mas beleza, né? Passou, ele é o Gandalf, o Mago Sombrio ainda não foi revelado, mas ele também é um Star, um dos 5. Ele cita os 5 Star que foram enviados, então os 5 já estão ali na Terra-média. E vida que segue. E ele cita Manwë também. Quem é Manwë? Manwë é o líder, o rei dos Valar. Os Valar são aquelas divindades de casta superior que foram criadas pelo Deus Único para ajudar na criação do mundo. Estes Valar tiveram os seus ajudantes, que são os Maiar, que aí sim, são a espécie do Gandalf, do Sauron, do Saruman, dos Balrog, que são Maiar corrompidos pelo Morgoth.
E nos 12 principais, né, que são essas divindades superiores, nós temos o Manwë como grande líder, nós temos o Morgoth, que foi aquele que foi corrompido, e temos alguns outros que foram citados ao longo da temporada, que eu também falei em outros vídeos. O Aule, por exemplo, era o Valar que comandava o Sauron, né, o Valar Ferreiro, foi por isso que o Sauron aprendeu Forja, eu falei disso no vídeo do Sauron lá, que também tá bem legal. Mas é bem legal eles citarem também o Manwë, que é o grande líder dos Valar. E agora nós passamos para Númenor e a gente tem o primeiro shot assim, é da Árvore Branca de Ninloth. Eu tô falando dela aqui porque ela vai ser importante mais pra frente. Aqui a gente vê o Pharazôn convocando aí os líderes religiosos para passar mais um golpe. Então, na coroação da Míriel, ela foi recebida pela águia, que também é de Manwë. Então, ela é um sinal de que os deuses estão aprovando a coroação da Míriel. E o Pharazôn conseguiu virar essa situação toda para um cenário onde a águia estaria aprovando ele, não ela. O povo caiu nessa aí, foi idiota, caiu, beleza. Depois, quando a Míriel vai sofrer aquele julgamento divino no mar e ela é poupada, aí não tem como você jogar isso para o Pharazôn, né? Então já declararam ela como Tar Míriel, como a nova rainha e tudo mais, e o Pharazôn agiu com um golpe de estado de fato, porque ele meteu um monte de gente na cadeia, começou a dar porrada, começou a criminalizar os fiéis, então foi uma zona porque agora não tinha como ele mentir. Só que ele inventou ainda uma história de que a Míriel foi ajudada, então ela enganou, ela traquinou as divindades com a ajuda do Sauron. Eu não sei o que tinha naquela carta, né? Mas quando ele mexe no Palantir lá no episódio anterior, ele vê o Halbrand, então talvez ele tenha percebido que o Halbrand é o Sauron. Ainda acho que isso vai levar ele a pegando um dos anéis e virando depois um Nazgûl ali, mas por aqui ele fala que ela se ligou com o Sauron, não sei o que teria naquela carta pra convencer a galera, e manda prender todo mundo, vira mó zona ali. E aí começam a cair pétalas da Árvore Branca. Eu falei que a Árvore Branca seria importante. Essas pétalas, elas são um sinal de mau agouro. Por quê? Porque elas indicam que as divindades estão chorando. Na primeira temporada, essas pétalas brancas, elas caíram também no momento que a Míriel estava expulsando a Galadriel. E é por isso que a Míriel fala, não, você não vai embora, pode ficar aqui. Você quer mandar os nossos desejos? A gente manda. Porque foi um sinal que ela acolhe os sinais. O Pharazôn, ele maqueia os sinais, ele tenta ignorá-los e isso vai dar merda. Enquanto a Míriel, ela sempre acolheu esses sinais e na primeira temporada ela fez a mesma coisa. Os deuses estão de novo chorando com o caos que está acontecendo em Númenor. E aqui também em Númenor, quando a gente está se afastando um pouquinho de Númenor, a gente tem as estátuas do Yarendil e da Elwing ainda como forma de águia. Eles são os pais do Elrond. O Elendil, ele foi avisado desse golpe de estado que estava acontecendo e ele foi tentar pegar a Míriel para os dois vazarem dali. E a Míriel fala, não, eu vou ficar aqui, meu lugar é aqui e pronto. E ela dá para ele uma espada que não foi retratada como deveria ter sido retratada. Para quem não conhece Senhor dos Anéis, beleza, é uma espada real, provavelmente foi um elfo que forjou a parada, legal. Mas, na verdade, ela é muito parecida com o que a gente tem, de novo, usando o mundo de Game of Thrones, porque é a base dos inscritos aqui do canal. É basicamente como se ela fosse a espada Blackfyre, que é a espada que simboliza o rei Targaryen sentado no trono de ferro. Então ela é a espada que simboliza assim o rei de Númenor. Essa espada se chama Narsil e ela significa chama branca. E ela é a mesma espada do Aragorn, só que a espada do Aragorn chama Andúril. Só que ela é uma reforja. Então pegaram essa espada, a espada que está com Elendil agora, reforjaram ela na espada que vai ficar com o Aragorn uma era depois, né? Bastante tempo. O Aragorn e o Elendil, eles têm esses todos paralelos que eu já venho falando desde o começo da segunda temporada e é bem legal todas as vezes que eles mostram como estes personagens se espelham em eras diferentes, né? Então eu gostei bastante, só que eu senti falta de novo de explicar um pouco mais sobre essa espada, né? A Míriel poderia entregar pra ele e falar, essa é a espada que simboliza assim o líder de Númenor, fica com ela e tudo mais. Ela foi forjada por um anão muito brabo, muito tempo atrás, lá na primeira era, né? Então é um bagulho surreal de brabo. Só que eles não explicam tanto. Ela só pega a espada, ele abre, ele olha, você vê que é uma espada importante, mas você não entende o porquê que ela é importante, por isso eu estou aqui explicando pra você. E aí nós chegamos em Eregion, de novo, com o Sauron dando aquele golpe dele. A Galadriel, ela tá fugindo com os reféns, tentando libertar o pessoal, os orcs cercam ela, mas é muito foda a Galadriel passando o cerol nos orcs, né? Porque a coisa que ela mais gosta de fazer é matar orc também, porque ela sempre teve e sempre terá esse ódio pelos orcs, que também é justificável na maioria das vezes. E a gente passa para o Sauron com o Celebrimbor, ponto alto da temporada, e aqui não foi diferente. Eu acredito de fato que o Sauron aproveitou sim muito tempo dele com o Celebrimbor no sentido emocional da coisa. É claro que no sentido de aprendizado ele aproveitou demais.
É o grande elfo forjador da história, né? O grande ferreiro elfo da história aí. Só que eu acho que no sentido emocional também, eu acho que ele realmente gostou do Celebrimbor, ele realmente apreciou muito desse tempo, até por isso que quando o Celebrimbor fala que pra ele não foi tão importante assim, ele não demonstra esse mesmo entusiasmo, o Sauron ficou meio puto no episódio anterior. E aqui de novo ele tá falando que gostou muito e tudo mais, e o Celebrimbor ele não corresponde a isso. Claro que não vai corresponder. O Sauron ele tem o jeito torto dele de ver as coisas, mas eu realmente acho que ele gostou muito do Celebrimbor, sabe? Ele ficou fascinado com o conhecimento que ele aprendeu, com a forma carinhosa que ele foi tratado no começo, então eu realmente acredito que ele apreciou esse momento. Todas as vezes que ele tá falando disso com o Celebrimbor, ele está sendo sincero. E por outro lado, o Celebrimbor está mexendo com o ego divino do Sauron. Lembrando que o Sauron é uma divindade de casta inferior, mas é uma divindade. E ele fala que o Sauron é apenas uma sombra de Morgoth, ou seja, é um tapa-buraco, né? Precisa ter um Lorde das Trevas, o Lorde das Trevas de verdade foi derrotado e sobrou você, né? Então ele vai mexendo um pouco com o Sauron. Ele fala que vai bastar um anel para derrotar o Sauron, então ele já faz essa previsão do anel que ainda será forjado. A gente não viu essa forja acontecendo aqui, então ele será forjado até porque depois o Sauron pega o martelo de Fëanor, então ele vai usar para forjar esse um anel. E aí ele vai nessa e o Sauron vai ficando puto. Por quê? Porque o Sauron estava pronto pra torturar o Celebrimbor. E o Celebrimbor, porra, quanto mais tortura, pior pra ele. Ele quer morrer logo, ele já sabe que ele vai morrer. E ele sabe que ele vai pro paraíso dos elfos lá. Então, mano, e ele brinca com isso também. Eu vou pra um lugar que você nunca conseguirá chegar. Então tudo isso vai mexendo com o Sauron, que acha que pode tudo, que é melhor que todo mundo. E ele vai ficando cada vez mais puto. E ele acaba matando o Celebrimbor. Algo que ele não faria. Ele até ameaça no começo. Ele fala, ó, se você me falar onde estão os anéis, aí eu te mato, eu poupo o seu sofrimento, mas senão eu vou te deixar pra você ser torturado pelos orcs. Mas como o Celebrimbor mexe com a cabeça do Sauron, ele acaba assim matando o Celebrimbor e ele chora. De novo um choro sincero, porque ele realmente gostava do Celebrimbor, do jeito dele. Ele é um vilão, ele é maluco, ele é completamente pirado, ele não é bonzinho, tá? Ele gostar do Celebrimbor significa que ele é bonzinho. Ah, só tô falando que ele gostava porque realmente eu acho que era genuíno tudo isso que ele falava das palavras carinhosas, ao mesmo tempo que ele fazia coisas extremamente monstruosas. E ele empala o Celebrimbor na lança e deixa ele pendurado na parede, achei bem foda. Por quê? Porque nos livros o que acontece? Mata o Celebrimbor e usa o Celebrimbor como um estandarte. Então ele bota o Celebrimbor empalado na lança pros elfos olharem aquilo, né? O maior ferreiro de vocês está aqui, ó. Ele é a minha bandeira, né? Então é um bagulho muito tenso. Ele não faz isso aqui, tá? Eregion já caiu, ele não usou essa carta. Ele deixou o Celebrimbor empalado ali, talvez até demonstrando um pouco mais de respeito em relação ao cara que estava morto ali, né? Não ia usá-lo desse jeito. Mas, de novo, eu gostei demais das atuações do Charles Edwards, que é o Celebrimbor, e do Charlie Vickers, que é o Sauron, porque pra mim foi o ponto alto da temporada, as conversas dos dois. De novo, algo que a gente sabe muito de Game of Thrones e do Mundo do Senhor dos Anéis é que às vezes nessas cenas mais intimistas, de conversa, de diálogo, de segredos, é que a parada realmente se destaca, né? A gente tem os artifícios mais chamativos, como um Balrog, por exemplo, essas tretas absurdas, mas essas conversas, quando elas são realmente bem escritas, elas ganham muito o meu coração, desde sempre, lá em House of the Dragon, lá em Game of Thrones e aqui também em Anéis de Poder. Foi o grande ponto alto da temporada, esses joguetes entre os dois. E a forma com que, de fato, o Celebrimbor no final ganhou do Sauron nesse embate dos dois, né? O Sauron conseguiu o que ele queria, mas o Celebrimbor fez o Sauron matá-lo. O Sauron estava pronto para deixar ele ser torturado caso ele não revelasse o paradeiro dos anéis, e ele não revela. Ele não revela, e ele ainda fala a mesma coisa que o Durin IV falou pro Durin III. Você acha que você controla o anel, mas é o anel que tá te controlando. Você não é o mestre deles, você é o servo deles. E é bem verdade, né? E aí depois entram os orcs ali, o Sauron tenta mostrar um pouquinho mais de piedade daquela que ele tinha mostrado no começo dessa segunda era, que é quando ele foi traído pelos orcs e o Adar ascendeu como grande líder. E aí ele pergunta, qual o seu nome, Uruk? Né? Uruk é um jeito mais respeitoso que eles se tratam ali. Tanto que o próprio Adar não gosta de ser chamado de Orc, ele gosta de ser chamado de Uruk, né? E só que isso não funciona. O Sauron é assim com os orcs, enquanto as coisas estão saindo do jeito dele. Daqui a pouco a gente vai ver a real natureza do Sauron. E aí nisso a gente vai pra Pelargir, aqui o Tel e o Isildur eles estão tendo um momento muito legal aqui, uma relação de irmão mais novo, mais velho, que funciona muito bem com os dois. Depois a Estrid entra pra falar com o Isildur, ela revela que tá apaixonada por ele, eles se catam lá pra depois um ir embora e ela ficar, negócio bizarro. E aí o Kemen chega na ilha pra falar, ó, essa ilha aqui não é mais cidade de vocês, aqui vai ser uma base do exército de Númenor, eu quero que se foda, vocês vão ter que me dar
madeira pra continuar aqui. E aí ele fala uma coisa interessante, é só madeira. Na hora que eu ouvi isso eu falei, puta, vai ter treta com os Ents de novo. Óbvio, os Ents são aqueles espíritos protetores da natureza, aquelas árvores gigantes humanoides lá, que não gostam quando a madeira é cortada. Eles sabem que madeira precisa ser cortada pra construção de casa e tudo mais, isso aí eles entendem. Mas quando você extrapola, eles ficam putos. E eles vão extrapolar por ordem do Kemen, que é um idiota e só toma a decisão atrapalhada. E aqui tem uma parada muito engraçada, eu achei engraçado, tá? É triste pelo ponto de vista do namorado da Istrid lá, mas eu achei engraçado, porque simplesmente tá todo mundo ali, o Isildur vai voltar pra Númenor e ele fala pro Kemen, eu vou levar ela. Tipo assim, o namorado dela tá lá, e um cara vira e fala, eu vou levar essa mulher aí, que é a namorada do cara. E ele fica olhando, depois ele não para de olhar o Isildur, é engraçado até essa cena. Ele fica olhando, encarando, o que você queria levar só a minha namorada? Você tá louco, velho? O cara nem sabe que eles se cataram lá, a relação dos dois aí, é óbvio que o Isildur e a Istrid vão ficar juntos mais pra frente, mas isso aqui foi engraçado. Uma outra cena que teve legal aqui nesse momento é que o Theo fala, eu sou filho da Browin, e o próprio namorado da Istrid também fala, você não ouviu o que ele falou? Ele é filho da Browin. Ele tá falando isso porque ela é vista como uma heroína ali, entre o povo, uma líder deles. Só que pro Kemen isso pouco importa, ele tá cagando pra isso. E de novo, ele mostra essa antipatia toda, um personagem realmente odiável. E a gente volta pra Eregion aqui, a Galadriel encontra o Adar curado, porque ele estava com o Nenya, o anel dela, e o anel meio que curou toda aquela corrupção que Morgoth tinha feito com ele na primeira era. Tanto que ele fala, esse anel pode curar até lesões de uma era passada, né? Então é um negócio bizarro de potente. E aí ele fala que ele tinha outro nome. Pela reação da Galadriel, eu falei, pronto, ele vai falar que o nome dele era Celeborn, que é o marido da Galadriel, que não apareceu aqui. Ele foi citado por ela na primeira temporada, acho que ela fala que ele se perdeu na guerra. Eu falei, pronto, quer ver? Que ele vai falar, o Adar vai falar que o nome dele de elfo é Celeborn. Mas não aconteceu, ainda bem, ele falou que é um nome que não importa, ele não cita. E aí vida que segue, eles têm os seus objetivos finalmente alinhados. Só que depois acontece com ele exatamente o que aconteceu com o Sauron no começo da temporada. Um motim dos orcs que acabam com ele, vão esfaqueando ele. Por quê? Porque ele se perdeu um pouco na motivação dele de proteger os orcs, ele colocou esses orcs em perigo. Ele arriscou essas vidas dos orcs também de um jeito que ele tinha dito que não faria. E eu não sei porque que eles seguem o Sauron, que já tinha dito que ia fazer isso, né? Ele nunca mudou, ele nunca escondeu. Talvez seja por isso, porque é mais nítido. O Sauron falou, eu vou usar vocês. O Adar falou, eu vou proteger vocês. Só que o Adar usou eles também, né? Até soltou o Troll lá, matando um monte de orc. O Troll usou uns orc de escudo aqui contra as flechas dos elfos, né? Então eles têm esse motim, algo bem parecido com o que aconteceu com o Jon Snow também, lá em Game of Thrones, quando ele é morto pelos caras da muralha. Eu tô falando isso porque o primeiro Adar, o ator que fazia o Adar na primeira temporada, era o Uncle Benjen, que é o tio do Jon Snow, né? Então, tem essa referenciazinha aí. Ele saiu da série da primeira pra segunda temporada, mudou o ator por conflitos de agenda, que quase sempre que tem uma mudança assim é por causa disso. A atriz da Brorwyn, que eu já falei, ela sai porque a atriz parou de atuar, ela abandonou a carreira de atuação. E o ator ali do Adar, ele mudou por conflitos de agenda. Então o Adar é morto e o Sauron surge como esse novo Lorde das Trevas. Finalmente agora ele tem esse exército dos orcs. Até então ele estava demonstrando ter se tornado uma pessoa mais piedosa, né? Um ser mais piedoso com esses orcs, respeitando eles, chamando de Uruk. Quando no discurso do começo da temporada ele tinha falado basicamente que iria usar de bocha de canhão. Vai morrer um monte de vocês aí, mas eu quero que se foda, né? Basicamente foi isso que ele falou. Aqui não, aqui ele já muda um pouquinho o comportamento, mas não dura muito. E aqui nós temos uma treta da Galadriel com o Sauron, eu gostei bastante, é um negócio mais físico ali, que a gente também precisa, a série é mais de conversa e tudo mais, só que tem que ter esses momentos. Foi bem legal a luta dos dois, né, ele usando a coroa do Morgoth lá pra combater ela e tudo mais, os discursos, as ilusões que ele usando, o Celebrimbor falando pra Galadriel a mesma coisa que ele tinha falado na visão que ela teve no começo da temporada. Então ele vai mexendo com a cabeça dela, e aí quando ele vai pegar o anel da Galadriel, né, depois que eles têm uma treta bem da hora, por sinal, muito boa, ele vai pegar o anel, ele fala, né, vou curar a Terra-média, ela fala, você precisa se curar primeiro, seu maluco, e ela se joga. Um elfo daquela distância devia morrer, talvez o anel tenha protegido ela, não sei, né? E aí depois disso, o Sauron vê os anãos. É sempre bom lembrar que no mundo de Tolkien fala-se anãos, não anões, tá? Ele vê os anãos chegando, ele fica meio puto, e aí o orc pacífico, aquele que tem família e tudo mais, ele chega pra ele e fala, Lord Sauron, os anãos estão chegando, a gente não tem força pra isso, vamos sacrificar muitos do nosso povo se a gente continuar esse ataque, meio querendo que ele desistisse. E aí o Sauron mostra a sua real natureza e mata esse orc. Óbvio que ele tá cagando, eu não sei o que passou na cabeça desse orczinho aí, se ele caiu na promessa do Sauron, sei lá. Mas
Né? Aconteceu o que a gente já esperava que acontecesse. Ele vai governá-los por medo, sim, porque é assim que ele faz. O Adar não era assim, eles fizeram esse motim e logo se arrependeram, né? Mas agora não tem mais volta. É bem legal ver depois, quando o Gil-galad e o Elrond eles encontram a Galadriel, porque o ferimento dela tá com trevas se espalhando, porque foi o ferimento causado pela coroa de Morgoth. Então essa coroa, acredito eu, ainda tem um pouco da essência sombria de Morgoth aqui, e por isso que ela alastra essas sombras, essas trevas pela Galadriel. O Gil-galad tenta usar o poder do anel dele pra curá-la, mas não funciona sozinho, porque as trevas da coroa eram maiores, né? Era de Morgoth, um Valar corrompido. E aí chega o Elrond junto com o anel que é da Galadriel, eles conseguem sim de fato curá-la. Aí nós temos um discurso da Nori, aqueles discursos de final de temporada que vai mostrando todos os núcleos agora se restabelecendo depois da batalha. A gente chega em Númenor com a Miriel algemada e a visão de Elendil se concretizando. Ele provavelmente vai encontrar o exército quando ele achar o filho dele, o Anarion, que ele já citou aqui nesse episódio. E a gente volta pra Eregion com o Sauron segurando, como eu já disse, o martelo de Fëanor, que provavelmente vai ser o que ele vai usar para forjar um anel. O martelo que ele dá pro Celebrimbor em certo momento, mas o Celebrimbor acaba nem usando. E nós temos aqui a confirmação de que o estranho é o Gandalf. Ele conversa um pouquinho com o Tom Bombadil, é bem legal a conversa dos dois, né? De novo, não gostei tanto dele ser o Gandalf, mas beleza, né? A gente vai indo, vamos levando a série. E aqui em Khazad-dûm nós temos a preparação para esse arco da terceira temporada, que é dessas tretas políticas entre os anãos. Por quê? Primeiro que os outros clãs querem o pagamento. O Durin III cobrou para eles, falou, me manda suas riquezas aí, 50% ele cobrou tributo. E eu dou anéis pra vocês, esses anéis que salvaram Khazad-dûm. Eu sei que vocês também querem essa salvação. Esses outros clãs pagaram e agora querem o recebimento. Só que nós temos um problema. O Durin IV, que agora é o rei, ele viu a corrupção dos anéis. Ele viu o que os anéis podem causar pro usuário e pro povo que obedece esse usuário. Será que ele vai realmente mandar? Ou ele vai tentar alertar esses anãos vão reclamar porque eles já mandaram o pagamento e vai dar uma treta muito maior do que só uma treta pela sucessão de Khazad-dûm. E nós temos esse problema ainda com o irmão dele, né? O irmão que dizem aí, está dizendo aos cantos aí que ele era o favorito para assumir o trono e não o Durin. Eu sou o filho favorito do meu pai, não é meu irmão. Meu irmão tá lá porque ele tá lá, mas quem tem que assumir sou eu. Então a gente vai ter muita treta política em Khazad-dûm na próxima temporada, principalmente envolvendo os outros clãs. E a gente volta para os elfos em um novo lar. Eles estão em um vale protegido pelos anéis, que vocês devem conhecer como Valfenda, né? Então ali a gente tem um mirradinho de elfo, deve ter uns 50, 60 elfos ali. A Galadriel se reerguendo, o Elrond colocando o anel dela como se colocasse uma aliança, né? Aí já ficou um pouco estranho, eu tinha dito que não tem nada romântico dos dois no beijo deles, que eu já expliquei o beijo, que realmente não é romântico. É um artifício de enganação pra eles distraírem o Adar. Tanto que nesse episódio, quando o Durin beija a Disa, que é a mulher dele, o Narvi abaixa a cabeça assim, né? Eles podiam ter mostrado o Adar fazendo isso, não mostraram, mas beleza. E aí a Galadriel usa como motivação pra decidir o que vão fazer o discurso que o Celebrimbor tinha feito pra ela. Que não é a força que derrota a escuridão, é a luz. E ela fala, o sol ainda está brilhando. Essa cena foi linda, eu me emocionei. Foi a única vez nessa temporada que eu realmente chorei um pouco. Tá? Porque essa cena foi muito linda, eu gosto muito da Galadriel. Eu sei que todo mundo implica com a Galadriel, com a Murford Clark, que é a atriz que faz, mas eu gosto de verdade. E essa cena me deu uma emocionada porque eu achei bem bonito, achei bem inspirador todo esse discurso. O Gil-galad sacando a espada e os elfos ficando eufóricos, sabe? Gostando disso. É legal isso porque assim, eles acabaram de sofrer uma derrota esmagadora, eles perderam o maior ferreiro dos elfos, aí o Celebrimbor, eles perderam um reino inteiro, que é Eregion. O Sauron tá com um puto exército marchando pela Terra-média, mas a esperança ainda existe, a luz ainda está acesa. Então, por isso que é importante os elfos ficarem sim realmente eufóricos com o Gil-galad levantando a espada. Eu não sei se ele vai falar para se defenderem ou atacarem, acredito que é ataque, né? Se ele levantou a espada, eles estavam entre o escudo e a espada, e ele levantou a espada e os elfos vibraram, vão pra treta, é isso. Eles não vão sozinhos, os Númenóreanos teriam que se juntar a eles, mas a Miriel faria isso, o Pharazôn não fará. São coisas que a gente vai ver na próxima temporada, que eu espero que acerte o ritmo, tá? E uma coisa que me surpreendeu aqui no finalzinho é que a Nori e o Estranho se separaram. Talvez aconteça igual aconteceu nessa temporada, que no final da temporada anterior, a Nori e a Poppy se separaram. E elas eram grudadas. E aí eu falei, porra, vai separar as duas? Beleza. Aí aqui a Poppy seguiu a Nori e elas se juntaram de novo. Talvez o caminho dos dois acabe se cruzando de novo, mas talvez não. E aí é meio perigoso de sustentar o núcleo dos Pés Peludos, porque não é dos favoritos, né? A galera gostava porque o Estranho aparecia, tinha os mistérios dele, agora também que já revelou
Se ele é o Gandalf, vai aumentar o interesse pra ver o que ele tá fazendo e vai aumentar as comparações com o Gandalf também. Só que eu acho que o arco da Nori vai ser no descobrimento do condado, já falei isso, no surgimento dos hobbits de fato, então eu acredito que vai ser bem interessante. Só que tem que ver se vai ser um arco que vai se sustentar sozinho agora. Bom, sobre esse episódio final é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e fique esperto nas outras redes sociais da oficina, porque a gente vai gravar um episódio do nosso podcast sobre filmes e séries, sobre Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, a temporada completa, tá bom? Aí não serei só eu, vai ter mais gente comigo, e aí é um outro formato, a gente falando da temporada em si. Os vídeos de análise estão aqui, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.